Muito bem. Nós vamos falar hoje a respeito do dízimo e das ofertas. É um assunto bastante polêmico, né? Tem muitas pessoas que eu já vi, né, na internet falando que nós não precisamos, na internet, no WhatsApp também, em grupos, pessoas falando que nós não precisamos devolver o dízimo e as ofertas porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Outros já dizem que é, né, nós precisamos fazer isso, sim, porque é o mandamento de Deus. Outros já até acrescentam, tem igrejas que pedem o trízimo, né? Não só o dízimo, mas já pedem um segundo dízimo, e assim por diante. Então, tem várias interpretações, né, a respeito desse assunto, mas hoje nós vamos conhecer a verdade sobre o dízimo e as ofertas, o que Deus pede de nós realmente, né? Se nós devemos dar ou não e por quê, né? Então, como todo assunto que nós estudamos aqui, nós vamos analisar vários versos na Bíblia para a gente poder chegar a uma conclusão, certo? Para que a gente não chegue a uma conclusão errada, né? Eu vou compartilhar aqui o slide que nós vamos usar. Me digam aí se está aparecendo para vocês, por favor. Para mim tá. Tá? Ok. Obrigado, Mia. Para mim também tá. Ok, dona Rosa, obrigado. Então vamos lá, essa é a classe bíblica verdade, né? Onde nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus da forma correta, né? E a cada lição nós vamos aprender a verdade sobre algo, sobre algum assunto, e esse assunto ele está relacionado com a nossa salvação. Então, cada lição estudada aqui é importante e é importante nós estudarmos a Bíblia para conhecer a verdade. Não adianta a gente estudar a Bíblia e não chegar a uma compreensão errada, né, daquilo que Deus quer de nós, da vontade de Deus, e às vezes até uma compreensão errada do próprio Deus, né? Muitas vezes as pessoas chegam à conclusão errada de quem é Deus utilizando a própria Bíblia, né? E também o mesmo se aplica à vontade de Deus. Muitos chegam a uma compreensão errada da vontade de Deus, mesmo utilizando a Bíblia, né? E com relação a esse assunto, como eu estava falando, né? Isso acontece. Então, existem várias interpretações, opiniões a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre dízimo e ofertas. Mas nós vamos apresentar para vocês o que Deus requer de nós realmente, tá? E por quê? Então, essa é a lição 15 do nosso estudo bíblico, a verdade, onde nós vamos estudar a respeito, nós vamos estudar a verdade sobre dízimo e ofertas, ok? Lembrando que quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode pedir a palavra e fazer sua pergunta. Então, antes de nós iniciarmos aqui, nós precisamos falar com Deus, né? Nós vamos orar agora, peço que você me acompanhe nessa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor, nosso Deus, um Deus de amor, de misericórdia, que tem cuidado de nós, que tem suprido nossas necessidades e tem nos dado oportunidade de salvação, tem nos dado o privilégio de juntos estudarmos a Tua Palavra
por meio dessa classe bíblica, mesmo que à distância, mas te agradecemos por essa oportunidade, agradeço pelo privilégio de poder ensinar a Bíblia aos nossos amigos que estão acompanhando esse estudo. E pedimos o perdão dos nossos pecados, somos pecadores, necessitamos da tua graça e do teu perdão, Senhor. E pedimos também que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, nos dando entendimento da tua palavra, nos ajudando não só a compreender aquilo que o Senhor requer de nós, mas principalmente possamos decidir colocar em prática em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Tudo bem, vamos lá. Preparadas? Acompanhem comigo aí, então, essa introdução. Deus é o criador e mantenedor do universo, ou seja, Deus não só criou, mas ele mantém o universo, né? E isso inclui o planeta Terra, né? De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e abnegação. Abnegação significa renúncia. Ele nos fez administradores de suas riquezas. Então, como nós já estudamos anteriormente, Deus quer restaurar a sua imagem em nós. Então, nesse processo de restaurar a imagem dele em nós, Deus nos ajuda a desenvolver virtudes do seu próprio caráter, como, por exemplo, a fidelidade, né? A Bíblia diz que Deus é fiel, e a abnegação também, né? Deus é abnegado, né? Ele tem um amor abnegado, um amor que renuncia, e a maior prova disso foi Jesus, que se deu por nós na cruz, né? Que morreu por nós na cruz. Então, para isso, Deus nos fez administradores das suas riquezas, ok? E numa sociedade singular, Deus requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia dos 90% restantes. Entretanto, Deus diz que não somente os dízimos lhe pertencem, mas também as ofertas. As ofertas também fazem parte do nosso aprendizado de abnegação e da busca de semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. Sentimentos de gratidão e generosidade. E a Bíblia nos ensina a dizimar e ofertar como atos de adoração a Deus. Tá? Então, só voltando aqui, então, nesse processo de Deus restaurar a sua imagem em nós, e daí ele se utiliza, ele nos coloca como administradores daquilo que nós temos, né, daquilo que ele nos deu, aliás. Então, foi para isso que Deus estabeleceu a sistemática dos dízimos, mas não só dos dízimos, mas também das ofertas. Tá? Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos dizimar e ofertar, e essas duas coisas são atos de adoração a Deus, e é sobre isso e é por isso que esse assunto faz parte desse estudo bíblico, porque é um mandamento de Deus, é importante, nós devemos entender e obedecer, certo? Então, vamos lá para a primeira pergunta. A quem pertence a terra e tudo que nela existe? Salmos 24, verso 1, vocês vão ver aí que a Bíblia é bem clara ao dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a quem pertence a terra e tudo que nela existe? A Deus, né? Ao Senhor. A Ele pertence a terra
tudo que contém na terra, o mundo e os que habitam no mundo. Nós habitamos no mundo, então isso nos inclui. Então nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso proprietário, por, por direito de criação, né? Por Ele ter nos criado. Então, nós pertencemos a Deus. E como tudo mais nessa terra foi criado por Deus, então tudo aqui pertence a Ele. Ok? Guardem isso aqui porque isso é importante. Segunda pergunta agora. Graças a quem obtemos nossos bens materiais? Deuteronômio 8, 17 e 18. Agora no livro de Deuteronômio. Acompanhe aí. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, graças a quem obtemos os nossos bens, né? Graças a Deus, meus amigos, graças ao Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque é Ele quem nos dá forças para adquirirmos as riquezas, né? Então, nós nunca devemos dizer, como diz aí o começo do verso 17, né? Nós nunca devemos dizer que a nossa força, que o poder do nosso braço foi que adquiriram estas riquezas. Você já viu alguma vez alguém dizendo que tudo que ele possui foi ele que conquistou com seu próprio esforço, com seu trabalho, né? Com o suor com seu suor, enfim. Você já deve ter visto alguém falando dessa forma. E realmente muitos, né? Muitos conquistaram, né? Aquilo que eles têm por meio do seu próprio esforço. É bem verdade que muitos foram de maneira ilícita, né? Mas outros foram de maneira lícita, né? Com seu trabalho, com seu esforço. Mas aqueles que falam isso esquecem que quem deu forças a eles para que eles conseguissem fazer isso foi Deus, né? Quem deu vida, quem deu saúde para eles foi Deus, né? E é por isso que nós não devemos nunca falar essas coisas, tá? Não devemos. É interessante que Deus fala assim: te lembrarás do Senhor teu Deus. Então não devemos esquecer que quem nos deu força para adquirirmos aquilo que nós temos, né? Foi o nosso Deus, tá? Terceira pergunta agora: o que a Bíblia diz que devemos fazer com nossos bens e renda? Provérbios 3, capítulo 3, verso 9. Agora, o livro de Provérbios do sábio Salomão, capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, o que nós devemos fazer com nossos bens e renda? Né? Nós devemos fazer o quê? Honrar ao Senhor. Né? O texto é bem claro: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando nós falamos de dízimo na Bíblia, dízimo e ofertas, nós sempre vemos essa palavra primícias, né? Primícias é aquilo que tem, é o que é primeiro e o que tem de melhor. Então, quando o dízimo da pessoa, ali no tempo do povo de Israel,
não era dinheiro, mas eram animais, por exemplo, né? Se a pessoa fosse um pastor de ovelhas, então ele iria dizimar das suas ovelhas. Então, de cada 10 ovelhas, ele separava uma. E qual que ele separava? A melhor, né? A mais bonita, a mais gorda, né? Então, essa era a primícia que ele separava. Quando era fruto, eram os primeiros frutos, né? Aqueles frutos mais bonitos e aqueles que amadureceram primeiro, né? Então, isso significa primícias, tá? Como é que nós podemos trazer para os dias de hoje? Quando você separa aquilo que é de Deus, assim que você recebe ali a sua renda, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer ao receber a sua renda é separar aquilo que é de Deus. Isso é a primícia. E se for, se você vai entregar seu dízimo e oferta em dinheiro, você vai separar aquelas melhores notas, né? Porque você está entregando para Deus, ok? Quarta pergunta agora: como podemos honrar a Deus com nossos bens e renda? Nós vimos que nós devemos honrar ao Senhor, né, com os nossos bens e com a nossa renda. Como é que nós fazemos isso na prática, né? Como é que podemos honrar a Deus com nossos bens e renda? Agora, no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, o verso 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, como é que nós podemos honrar a Deus com os nossos bens e renda? Entregando a Deus aquilo que lhe pertence. E o que é que pertence a Deus? Os dízimos e as ofertas. Tá? Esse verso aqui é o principal verso na Bíblia, né, que fala a respeito do dízimo, dos dízimos e ofertas. Então, olha só que interessante. Deus está dizendo aí que nós podemos roubá-lo, né, quando nós não devolvemos aquilo que lhe pertence. Você já pensou de ser acusado? Nós já estudamos sobre o juízo, né? Foi a última lição. Você já pensou ser, quando o seu nome for passado ali no juízo, né? Quando você for julgado por Jesus, já pensou você ser condenado por roubar a Deus? Já pensou se você for acusado de ser não vou chamar um ladrão, mas um roubador? Você roubou não outros seres humanos, mas o próprio Deus. É isso que Deus está dizendo aí que acontece quando nós não devolvemos aquilo que lhe pertence. Quando nós não devolvemos os dízimos e as ofertas, nós estamos roubando a Deus. E veja, muitas vezes as pessoas enfatizam apenas o dízimo. Muitas pessoas são fiéis no dízimo, mas não nas ofertas. Adianta? Não. Porque Deus disse que nós podemos roubá-lo nos dízimos, mas também nas ofertas. Então, não basta ser fiel só nos dízimos, tem que ser no dízimo, nos dízimos e nas ofertas. Temos que ser fiéis nos dois, ok? Por que razão Deus possui direito sobre nós e sobre nossos bens? Nós já respondemos isso lá na primeira pergunta, né? Quando Deus diz ali que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, né? O mundo e os que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Então, ali já responde a essa pergunta. É por isso que Deus possui direito sobre nós e sobre os nossos bens. Mas nós vamos complementar com esses dois versos aí. Gênesis 1, 27, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então, a pergunta é: por que razão Deus possui direito sobre nós e sobre nossos bens? Deus possui direito sobre nós, meus amigos, porque foi Ele quem nos criou. Então, por Ele ser o nosso Criador, é que nós pertencemos a Ele. Deus possui direito sobre nós, por Ele ser o nosso Criador. E por que Deus possui direito sobre os nossos bens? Lá em Ageu 2:8, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que existe de riqueza nessa terra, né? E aqui é usada as palavras prata e ouro, né? Para falar dessas riquezas da terra. Então, tudo pertence a Deus. Então, é por isso que ele possui direito também sobre os nossos bens. Tá certo? Então, isso quer dizer que se eu tenho uma casa, essa casa não pertence a mim, pertence a Deus. Se eu tenho um carro, esse carro pertence a Deus. Se eu tenho um, um outro bem, né? Se eu tenho uma cama para dormir, se eu tenho uma geladeira, se eu tenho uma TV, tudo isso pertence a Deus. Deus possui direito sobre tudo que nós temos. Então, quando nós entregamos para Deus o que lhe pertence, eu não gosto de usar a palavra dar o dízimo, por exemplo. Eu gosto de usar a palavra devolver, porque se tudo pertence a Deus, eu não estou dando para Deus. Aquilo, aquele dinheiro já pertence a Ele, né? Então eu estou devolvendo, tá certo? E Deus é tão bom, meus amigos, que Ele pede só uma parte daquilo que nós temos, né? Nós recebemos, só uma parte da nossa renda. E a maior parte ele é, ele nos dá, né, para que nós, como administradores, nós possamos administrar esse dinheiro com sabedoria, certo? Vamos lá. Sexta pergunta: como o dízimo é considerado por Deus? Levítico 27, 30 e 32. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Olha só, meus amigos. A pergunta é: como o dízimo é considerado por Deus? Então aí diz que o dízimo é santo, né? As dízimas da terra são santas. Nesse caso aqui, você vê que o dízimo era tirado dos cereais e dos frutos. Por quê? Porque nessa época não era utilizado dinheiro ali, né? Tinha, como eu já falei também, muitas vezes o dízimo eram animais, né, que eram criados ali pelas pessoas, mas no nosso caso nós não recebemos nosso salário em cereais, não recebemos nosso salário em frutos, não recebemos nosso salário em ovelhas, né? Recebemos em dinheiro. Então nós vamos separar o dízimo em quê? Em dinheiro, certo? E ainda assim ele é santo, né? O dízimo continua sendo santo. A palavra santo significa algo separado, né? Então, o dízimo é algo que foi separado por Deus para um propósito específico. Recording in progress. Só um minuto, gente. Ok. Agora sim. Desculpa que eu entrei aqui. E sempre acontece isso. Vamos lá, meus amigos.
Ok? Entendido até aqui? Então, o dízimo é santo porque ele foi separado por Deus para um propósito específico. Que propósito é esse? Nós vamos ver mais à frente. Então, continua. Esse verso que nós lemos foi o verso 30, agora vem o verso 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, olha só, dos animais, como eu falei, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, tá aí, novamente confirma que o dízimo é santo, porque é separado por Deus, né? Tudo que é santo é algo que foi separado por Deus. Quanto devemos devolver de dízimo? O dicionário Aurélio define a palavra dízimo como a 10ª parte. Esse é o valor que Deus requer de nós, a 10ª parte de nossos bens e nossas rendas, ou seja, 10%. Não é mais nem menos, mas 10%. Então, meus amigos, a própria palavra dízimo define a porcentagem. São 10%, é a 10ª parte. Uma aulinha rápida de matemática, né? Você tem um círculo e divide em 10 partes iguais, tá? Como se fosse uma pizza, você corta em 10 fatias, tamanho igual. O dízimo vai ser o quê? Vai ser uma fatia dessas 10, ou seja, a 10ª parte, tá? De cada 10 se retira uma. Então, isso é o dízimo. A própria palavra dízimo, que foi escolhida por Deus, já define a porcentagem, 10%, tá? Então, por isso que o dízimo não se tem dificuldade em entender. Todos sabem que é 10%. A oferta é que é mais difícil de entender, porque não se tem uma porcentagem definida. Nós vamos já chegar na parte das ofertas. Mas vocês vão ver que nós vamos entender quanto que deve ser ofertado, tá? Agora sim, nós vamos ver na 7ª pergunta qual é o destino dos dízimos. Para que Deus separou o dízimo? Por que o dízimo é santo? Porque Deus separou e destinou para algo. E nós vamos ver agora para que Deus destinou o dízimo, tá? Números 18, 21 aí na letra A. Como o dízimo era usado no tempo do santuário? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, no tempo do santuário, né, no tempo do povo de Israel, os levitas, né, os filhos de Levi, os levitas, eles tinham sido separados para trabalharem, para servirem no santuário. Então, todo o trabalho relacionado ao santuário, que é essa tenda da congregação aí, né, que fala. Então, tudo que era relacionado ao santuário, quem fazia as coisas ali relacionadas ao santuário eram os levitas, tá? Os levitas foram separados por Deus, foi uma tribo que foi separada, uma tribo das 12, foi separada por Deus para servir a Deus, né, nos trabalhos ali relacionados ao santuário, tá? E tanto que os levitas não contaram como uma das 12 tribos. Como é que ficaram 12 tribos, então? Porque José, que teve 2 filhos, né? Duas das 12 tribos receberam o nome dos filhos dele. Tanto que não existe a tribo de José, né? Mas existe a tribo de Manassés e Efraim, que eram os 2 filhos dele. Aí, e daí ficou 12 novamente. Ó, tá? Só para vocês entenderem. Então, vejam, o dízimo era o pagamento dos levitas, tá? Esse era o trabalho deles. Então, como eles não tinham outra atividade, né?
remunerada. O trabalho deles era servir a Deus, trabalhar ali, prestando serviços relacionados à tenda da congregação, ao santuário. Então, os dízimos dados pelo povo de Israel eram usados para sustento dos levitas. Ok? No tempo do Novo Testamento, como o dízimo era usado? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Olha só, aqui está falando dos levitas. Ó. Os que prestam serviços sagrados, ou seja, os levitas, do próprio templo se alimentavam. Tá certo? Ou seja, dos dízimos que eram entregues pelos israelitas, né? Continuando. E quem serve ao altar, sacerdote, do altar tira o seu sustento, ou seja, o sacerdote também era sustentado pelas ofertas, pelo dízimo e ofertas que eram levados até o santuário. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, vejam, isso é uma ordem de quem? Uma ordem do Senhor. Foi Deus quem determinou que aqueles que pregam o evangelho, esse Senhor aí, mais especificamente, eu creio que está falando de Jesus, né? Jesus determinou que aqueles que pregam o evangelho, aqueles que dedicam a sua vida para pregar o evangelho, que tem esse como único trabalho, esses devem viver do evangelho. Por exemplo, eu prego o evangelho, eu estou fazendo isso aqui agora, né? Eu faço isso de forma voluntária, eu não cobro nada de vocês e também também nem a minha igreja me paga para fazer isso, tá? Mas eu tenho meu trabalho remunerado, tá certo? Eu não vivo só para pregar o evangelho, mas quem é pastor na minha igreja, ele é sustentado pelos dízimos, porém, ele não tem outro trabalho a não ser o pastor da minha igreja, tá certo? Então, ele não pode ter outro trabalho remunerado. Se tiver, ele deixa de ser pastor. Então, o dízimo é usado dessa forma, para manter aqueles que dedicam a sua vida para servir a Deus, tá? De forma integral. E Malaquias 3:10 completa a resposta para essa pergunta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, qual é o destino dos dízimos? Os dízimos devem ser levados, aí diz para onde eles devem ser levados, né? Você viu? Eles devem ser levados à casa do tesouro. Ou seja, isso aqui é uma referência ao santuário, né? Que para nós hoje é a igreja. Então, nós devemos levar os nossos dízimos à igreja. Para quê? Com que destino? Com que objetivo? Para que haja mantimento na casa de Deus. Tá certo? Então, esse é o destino dos dízimos. Ele serve para manter a igreja, manter a casa de Deus, manter aqueles que pregam o evangelho. Tá certo? Agora nós vamos começar a falar sobre as ofertas. Falamos sobre os dízimos até aqui. Vamos começar a falar também sobre as ofertas. Na 8ª pergunta, nós vamos ver se Jesus aprovou a devolução dos dízimos e ofertas quando viveu na terra. Vamos ver o que Jesus falou sobre dízimo e oferta. Na letra A, Mateus 23:23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas.
Então, Jesus aprovou a devolução dos dízimos e ofertas quando viveu na terra? A resposta é sim, Jesus aprovou. Só um minuto. Então, aqui, Jesus falando para os fariseus, para os mestres da lei, né? Jesus disse para eles: vocês dão o dízimo, né? Mas vocês negligenciam os mandamentos mais importantes da lei. E aí Jesus cita a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí Jesus conclui dizendo assim: vocês devem praticar estas coisas. A palavra estas aí está se referindo àquilo que está mais perto, ou seja, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. O aquelas ali, o aquelas está se referindo àquilo que está mais longe, mais distante, que Jesus falou anteriormente. Ou seja, estava falando do dízimo, né? Então, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem deixar de dar o dízimo, tá certo? Então, Jesus está dizendo, olha, vocês estão certos em dar o dízimo da hortelã, do endro e do comigo, mas estão errados por negligenciarem mandamentos mais importantes da lei de Deus. Então, veja que a devolução do dízimo é um mandamento de Deus. Jesus confirma isso aqui. Não é o mais importante, Jesus fala, mostrando que Deus, como alguns dizem, né, que nós não devemos devolver o dízimo porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Realmente Deus não precisa do nosso dinheiro. E tanto é que o dízimo nem é um dos mandamentos mais importantes da lei de Deus. Ele é sim um mandamento, deve ser obedecido, mas não é um dos mais importantes. Mas, apesar de Deus não precisar do nosso dinheiro, porque ele já é o dono de tudo, mas ele se utiliza do dízimo, primeiro para o nosso próprio benefício, nós vamos falar depois qual é o benefício que nós recebemos ao devolver o dízimo e as ofertas, e, em segundo lugar, para manter a sua obra aqui na terra, como nós vimos na pergunta anterior, ok? Vamos ver agora se Jesus aprovou a devolução das ofertas. Mas antes, um comentário aqui, ó. Na repreensão aos escribas e fariseus, Jesus apresenta a devolução dos dízimos como um preceito ou mandamento. A palavra preceito significa mandamento de Deus. Jesus confirma essa prática ao dizer: vocês devem praticar estas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porém sem esquecer do mandamento do dízimo. Tá? Agora sim, na letra B, Marcos 12, 41 e 44. Assentado diante do gasofilácio, o gasofilácio era o cofre das ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, Jesus aprovou a devolução das ofertas quando viveu na terra. Aí, em Marcos 12, nós vemos que sim, né? Jesus aprovou quando ele afirmou ali que aquela viúva pobre tinha depositado no cofre das ofertas mais do que todos os outros ofertantes. E olha só,
Na história da viúva pobre, nós vemos Jesus aprovando a devolução das ofertas. Ali, Jesus nos ensina que o mais importante para Deus não é o valor, mas a motivação da pessoa, né? Porque nós vemos que a menor oferta foi da viúva pobre. Ela deu só 2 moedinhas que tinham, talvez, para nós seriam alguns centavos de real, né? E Jesus tinha visto homens ricos depositando ali várias moedas, né? E eles faziam isso de propósito mesmo, que era para se mostrar mesmo, né? Jesus disse que devemos dar a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 17 a 21. Então, vejam, meus amigos, nós devemos sim dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nós vimos que são, né, os dízimos e as ofertas. Porém, o mais importante para Deus, Deus não está preocupado com o valor de quanto nós vamos devolver a Ele, né? Mas sim a nossa motivação. A oferta daqueles homens ricos, as ofertas, né, feitas por eles, de muito maior valor do que da viúva pobre, não foram aceitas por Deus. Por quê? Porque foram feitas pela motivação errada. Eles, eles ofertaram ali apenas para se mostrar diante dos outros, para dizer, olha aqui como eu sou santo, como eu sou zeloso, né? Olha só como a minha oferta é grande, né? E a viúva pobre não, foi ali na sua simplicidade, na sua humildade, entregou 2 moedinhas apenas, colocou ali no cofre das ofertas, e a oferta dela foi aceita por Deus. Porque para Deus o mais importante não é o valor, mas sim a motivação. Nona pergunta agora, além do santo dízimo, o que Deus pede do homem para sustentar sua obra? Malaquias 3:8 novamente, e nós já vimos, né, já lemos, e o que Deus pede de nós são as ofertas, né? Como nós já vimos, nós podemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu pergunto para você, você quer roubar a Deus? Eu acredito que não, né? Eu não quero roubar a Deus, então tenho que devolver a Deus os dízimos. Nós já entendemos o dízimo, nós já vimos que é uma porcentagem de tudo aquilo que nós recebemos, né? E essa porcentagem são 10%. Agora nós vamos entender melhor as ofertas, para que a gente seja fiel também nas ofertas, tá? Deus estabeleceu esse mandamento com propósitos bem definidos. Além de sustentar os pregadores do evangelho, Deus quer também tirar o egoísmo que existe no nosso coração. Olha só o propósito. Aquele segundo propósito que eu falei. Além de sustentar os pregadores do evangelho, Deus tem também um propósito pessoal para nós, para cada um de nós. O que ele quer fazer? Ele quer tirar o egoísmo que existe no nosso coração. Os dízimos e ofertas são os remédios de Deus contra o egoísmo humano e o amor ao dinheiro. Quando você os devolve, você está dizendo que ama mais a Deus do que o seu dinheiro. Na Bíblia nós temos o exemplo ali do jovem rico, né, que quando ele precisou escolher entre Deus e as riquezas, ele escolheu as riquezas, mostrando que no seu coração, apesar de estar dividido, né, mas no final, quando ele teve que tomar uma decisão, ele ele decidiu amar mais o seu dinheiro, né? Então, quando nós devolvemos aquilo que Deus nos pede, nós estamos dizendo que nós amamos mais a Deus, né, do que o dinheiro, do que as nossas riquezas, né? Na 10ª pergunta agora, nós vamos ver com que espírito devemos devolver nossas ofertas. Tá? Segundo Coríntios 8:12, aí na letra A, primeiro verso. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, com que espírito devemos devolver nossas ofertas?
segundo Coríntios 8:12, nós devemos fazer isso com boa vontade. E veja aí, meus amigos, que Deus só pede aquilo que nós temos. Deus não pede aquilo que nós não temos. Então, se eu não tenho nenhuma renda, eu não tenho que devolver para Deus. Eu não tenho que devolver dízimo nem ofertas. Mas a partir do momento que Deus me abençoa e eu passo a ter uma renda, aí sim, Ele espera isso de nós e nós devemos devolver nossas ofertas. Isso vale também para o dízimo, claro, com boa vontade, ou seja, não de má vontade, né? Deus não aceita se for de má vontade. Letra B agora, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, com que espírito devemos devolver nossas ofertas? Devemos fazer isso, meus amigos, com alegria no coração. Então, imagina se alguém devolve a Deus, entrega a sua oferta a Deus, triste, porque acha que aquele dinheiro vai fazer falta a ele, para ele, né? Essa oferta vai ser aceita por Deus? Não vai. E se alguém faz isso por necessidade ou por interesse, é como muitos pastores aí ensinam, muitos líderes religiosos ensinam, né? A teologia da prosperidade. Você tem que entregar para Deus o seu dinheiro para que Ele te abençoe. Será que vai ser aceito por Deus? Não vai, meus amigos. Então, você não deve fazer isso com tristeza, ou por necessidade, ou por interesse. Lembre-se que o principal para Deus não é o valor, mas a sua motivação. Então, se a sua motivação for a motivação certa, você vai fazer isso de boa vontade, você vai fazer isso com alegria. Não por interesse, não por necessidade, nem com tristeza. Tá certo? Agora sim, nós vamos entender quanto deve ser a nossa oferta. Que o dízimo, nós já vimos, 10%. Mas e a oferta? Na pergunta 11 aí, que dois princípios estabelecem o quanto devemos devolver de oferta? Deuteronômio 16:17. Esse verso tem os dois princípios, tá? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, que dois princípios estabelecem o quanto devemos devolver de oferta? O primeiro princípio é na proporção em que possa dar. Ou seja, a oferta vai ser proporcional. Quando diz proporcional, isso está ligado à porcentagem, né? Porque o que é a porcentagem? É uma proporção. Então, o dízimo, qual é a proporção do dízimo? 10ª parte. Ou seja, de cada 10 partes, uma parte é para Deus. Então, primeiro princípio que define quanto devemos devolver de oferta. A oferta deve ser proporcional. E o segundo princípio, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, eu vou ofertar de acordo com a gratidão do meu coração devido à bênção que Deus me concedeu. Tá? Então, comentando aí sobre esses dois princípios. A oferta deve ser proporcional. Esse é o primeiro princípio. Isso quer dizer que a oferta não é um valor fixo, mas uma porcentagem, assim como o dízimo. Então, eu não posso dizer assim, a minha oferta vai ser R$ 50. Então, toda vez que eu receber, eu vou separar R$ 50. Não, ela é uma porcentagem. Se eu recebi 100 e a minha oferta é 5%, então minha oferta vai ser R$ 5. Tá? Só um exemplo. Aí nós temos, nesse ponto aqui, eu quero explicar uma coisa. Eu costumo separar. Existem dois tipos de ofertas. A oferta proporcional
né? E a oferta voluntária. Não que essa oferta aqui não seja voluntária, mas entenda uma coisa, existe a oferta que se eu não devolver para Deus, eu estou roubando a Deus. Qual é essa oferta? É essa aqui que nós estamos vendo, a oferta proporcional. Então, eu recebi, vou dar um exemplo aqui, recebi R$ 500, R$ 500 é o meu salário. 10% é o meu dízimo, 10% de 500 é R$ 50. Então, R$ 50 é o meu dízimo, eu separo. Eu defini com Deus que a minha oferta vai ser 5% de tudo que eu recebo. Então, eu separo 5% de 500, dos R$ 500 que foi o meu salário. 5% de 500 vai ser R$ 25. Então, R$ 25 é a minha oferta. Então, meu dízimo, 50 mais a minha oferta, 25, R$ 75 é o valor que eu vou devolver para Deus. Tá? Então, se eu deixo de devolver para Deus esses R$ 25, eu estou roubando a Deus. Se eu entrego só os 50 e não entrego os 25, eu estou roubando a Deus. Não no dízimo. No dízimo eu estou devolvendo corretamente, mas eu estou roubando nas ofertas. Tá? Essa é a oferta proporcional. Mas existem também as ofertas voluntárias. Por exemplo, eu estou na igreja um dia e aí eu tenho R$ 5 no bolso. E aí eu sinto o desejo de entregar esses R$ 5 no bolso como uma oferta voluntária. Tá? Eu já devolvi meu dízimo e oferta, a minha oferta proporcional. Mas eu entrego ali esses R$ 5 como uma oferta voluntária. Então, vamos dizer que nessa mesma situação eu estou com R$ 5 no bolso, mas eu não entrego esses R$ 5 como oferta. Eu estou roubando a Deus? Não, não estou. Por quê? Porque a oferta que eu roubo a Deus é a oferta proporcional, aquela que é uma porcentagem de tudo que eu recebo. Não é um valor fixo, tá certo? Então, isso é importante. Então, um outro exemplo para fechar essa parte aqui. A minha igreja está tendo uma campanha de construção da igreja. Então, está sendo pedido ofertas para construir a igreja, tá? Construir alguma parte da igreja, enfim. Eu posso separar, pegando aquele exemplo anterior, eu posso separar os meus R$ 25 de oferta proporcional para a construção da igreja, já que a igreja está construindo, está fazendo essa campanha de construção, eu posso fazer isso? Não, não devo. Por quê? Porque esses R$ 25, essa minha oferta, ela já tem um destino definido, tá certo? E aí cada igreja deve ter o seu destino definido. A minha igreja eu sei qual é o destino que é dado às ofertas, tá? Então, se eu quiser participar da campanha de construção, eu vou dar um valor à parte do meu dízimo e oferta, ou seja, um valor a mais. Então, meu dízimo e oferta ali naquele exemplo foi R$ 75, e aí eu vou separar R$ 25 para a campanha da construção da minha igreja. Então, no total, eu vou entregar na minha igreja R$ 100 naquele mês. 50 de dízimo, 25 de oferta proporcional, 25 de oferta voluntária para a construção da igreja. Ok, meus amigos, entendido essa parte? Então, ficou claro essa parte aqui, que a oferta deve ser proporcional. Segundo princípio, diz que a oferta é segundo a bênção que Deus houver concedido. A diferença do dízimo para a oferta é que a porcentagem do dízimo foi determinada por Deus, tá? 10%, né? Já a porcentagem da oferta é determinada por você. Essa é a diferença do dízimo para a oferta. Essa é uma decisão entre você e Deus, em que você deve levar em consideração sua gratidão às bênçãos que Deus lhe concede. Então, quando você for definir
a porcentagem da sua oferta, o que você vai levar em consideração? Sua gratidão pelas bênçãos que Deus houver concedido a você. Tá certo? 12ª pergunta agora. Quais as orientações dadas por Deus com respeito ao ofertar? Mais orientações com respeito às ofertas. Na letra A, nós vamos ver que a oferta deve ser individual. Deuteronômio 16:17, nós já lemos, começa assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Então, cada um, a oferta deve ser individual, ok? Claro, individual, desde que você tenha algo a oferecer, desde que você tenha uma renda, tá? Na letra B, nós vamos ver que a oferta deve ser voluntária. Segundo Coríntios 9:7, que nós também já lemos, diz cada um, ó, novamente cada um, né? Ou seja, deve ser individual. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, a oferta deve ser voluntária, deve ser segundo o que você tiver proposto no seu coração. Ok? Na letra C, nós vamos ver que a oferta deve ser planejada. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Essa oferta aqui que deve ser planejada, ela se aplica especialmente à oferta voluntária, que eu expliquei a diferença para a oferta proporcional. A oferta proporcional já é planejada, você já sabe qual é a porcentagem, né? Agora, uma oferta voluntária, como eu dei o exemplo da oferta dada para a campanha de construção da igreja, essa oferta deve ser planejada. E essa, sim, é um valor fixo, assim, é um valor que você vai definir, né? Não é uma porcentagem, não precisa ser uma porcentagem. É um valor que você vai definir, como eu dei o exemplo, né? R$ 25. Tá? Foi um valor que eu defini, ok? Então, a oferta deve ser planejada. E na letra D, a oferta deve ser proporcional aos rendimentos e às bênçãos recebidas, como nós já vimos, né? Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16:17. Agora, meus amigos, que promessas Deus faz aos que são fiéis na devolução dos dízimos e ofertas? Na letra A, Malaquias 3:10. Nós já lemos esse verso também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí Deus fala a bênção, né? Deus faz a promessa para que eles forem fiéis. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, que promessas Deus faz aos que são fiéis na devolução dos dízimos e ofertas? Deus diz, olha só, Deus, ele nos dá permissão de nós provarmos a ele, é a única vez que Deus nos dá permissão de nós provarmos a ele é com relação ao dízimo aqui nesse texto, né? Nós podemos provar a Deus se ele não nos abençoar, se ele não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Em outras palavras, Deus está prometendo abençoar todos aqueles que forem fiéis no dízimo e nas ofertas, meus amigos. E se nós achamos que Deus não está nos abençoando, nós podemos prová-lo. É claro que eu não vou fazer, como nós vemos muitos fazendo aí, de chegar diante de Deus e cobrar a Deus como se fosse um qualquer, né? E dizer e exigir de Deus, eu exijo que Deus me dê tal coisa. Quem somos nós, meus amigos? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós somos criaturas e Deus é o Criador.
Então, nós não vamos provar a Deus como Ele permite nós fazermos de qualquer forma. Nós vamos chegar a Deus com respeito devido a Ele, né? E aí nós vamos abrir o coração a Deus e conversar com Ele. Outra promessa nós encontramos em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, aqui, novamente, Deus promete abençoar aqueles que o honrarem com os seus bens e com a sua renda, né? Ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, veja que as promessas de Deus, meus amigos, são bem claras para aqueles que forem fiéis a Ele na devolução daquilo que lhe pertence. Agora, eu devo devolver o que pertence a Deus com o objetivo de receber essas bênçãos. Vou ser fiel a Deus para Ele me abençoar. Se eu fizer isso, Deus vai aceitar a devolução dos meus dízimos e ofertas? Não vai, né, meus amigos? Porque nós vimos que para Deus o mais importante é a motivação. O que me motiva a devolver o que pertence a Deus? É o interesse? Se for isso, eu só vou estar alimentando o egoísmo que existe no meu coração. O egoísmo que existe naturalmente no coração humano. É só isso que eu vou estar fazendo. Não vai estar cumprindo o propósito que Deus deixou de retirar o egoísmo do meu coração, né? Então, não deve ser por interesse, meus amigos, né, que eu devo ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tá? 14ª pergunta agora. Antes de pedir uma parte de nossas rendas, o que Deus pede de nós? Provérbios 23, 26. Olha o que Deus pede de nós. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, o que Deus pede de nós? Deus pede de nós o nosso coração. Antes de pedir uma parte das nossas rendas, Deus está mais interessado em que nós demos a Ele o nosso coração. E se nós dermos o nosso coração para Deus, então nós vamos devolver o que pertence a Deus pela motivação correta. E qual é a motivação correta? Está aqui na última pergunta. Qual deve ser nossa motivação ao devolver os dízimos e ofertas? 1 Coríntios 13, 3 diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, qual deve ser nossa motivação ao devolver os dízimos e ofertas, meus amigos? Aí está bem claro, o amor deve ser a nossa motivação. Eu posso pegar o meu dinheiro e distribuir tudo que eu tenho para os pobres, e isso é um ato de abnegação, né, de amor ao próximo, aparentemente, né? Mas se a minha motivação não foi o amor verdadeiramente, Deus diz aí, ó, nada disso me aproveitará. Então nós podemos aplicar isso à devolução dos dízimos e ofertas. Se eu não devolvo o que pertence a Deus por amor, porque eu amo a Deus, então nada disso me aproveitará. Não vai ser aceito por Deus, não vai ter nenhum proveito nem para Deus, nem para mim, nem para nós, né? Entenderam, meus amigos? Então, a única motivação que Deus espera de nós é o amor, tá? Então, por amor, eu vou ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, e Deus, por amor a nós, vai nos abençoar, como Ele promete, né? Abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medida, encher os nossos celeiros, ok? Então, essa é a nossa relação com Deus, com relação a devolver o que lhe pertence. Nós devemos devolver por amor.
e Deus, por amor, vai nos abençoar. Então, essa teologia da prosperidade aí é uma falsa teologia, tá? Que ensina que as pessoas têm que entregar o seu dinheiro para serem abençoadas por Deus. Mas as pessoas fazem isso pela motivação errada. Elas devolvem o que pertence a Deus e às vezes eles pedem a mais, né? Mais do que Deus pede, para que elas possam receber as bênçãos de Deus. E muitas vezes eles dizem assim, quando a pessoa não recebeu a bênção que ela esperava, ele disse assim, é porque você não teve fé suficiente. Você coloca a culpa na pessoa. Entendeu, meus amigos? Então, não sejam enganados com relação a esse assunto. É por isso que é importante você estar aqui estudando com a gente. Então, concluindo, Deus só espera de nós aquilo que é motivado pelo amor. Deus não quer que entreguemos aquilo que lhe pertence de má vontade, com tristeza ou por necessidade. Deus também não deseja doadores interesseiros que devolvem, mas esperam as bênçãos sem medida que Deus prometeu. Isso demonstra que o egoísmo permanece no coração dessa pessoa, como nós já comentamos antes, né? E aí, meus amigos, como todo estudo, nós precisamos finalizar tomando uma decisão, ou mais de uma decisão, né? Então, se você entendeu o estudo de hoje, se você entendeu que o dízimo, que as ofertas são mandamentos de Deus, que você deseja ser fiel a Deus com relação a isso, então tome essa decisão agora juntamente comigo. Entendi o plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas. Entendi que através destes, Deus sustenta a sua obra e me livra do egoísmo. Entendi também que ao devolver o que pertence a Ele, estou adorando o meu Criador. Agora vem a decisão. Decido ser fiel a Deus na devolução correta dos dízimos e ofertas e quero fazer isso pela motivação certa, ou seja, pelo amor que tenho por Deus e pelo desejo de fazer a sua vontade. Mas, antes de entregar o que pertence a Deus, decido entregar primeiramente o meu coração a Ele. Amém. Amém? Então, Amém. eu espero que essa seja a sua decisão ao nós terminarmos esse estudo, ao você entender o que Deus requer de você com relação ao dízimo, às ofertas, que você primeiramente entregue o seu coração a Ele, é o que Ele mais deseja de nós, e depois você entregue o que pertence a Ele, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, convido você para juntos nós fazermos a oração final e depois, se alguém quiser, vai ter espaço para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, tá? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo que nós estamos concluindo aqui, mais um tema que foi desvendado aqui diante dos nossos amigos que estão acompanhando esse estudo, mais uma verdade da tua palavra foi apresentada a eles, agora cabe a cada um deles tomar a decisão de ser fiel ao Senhor. A minha parte foi feita, agora peço que o teu Espírito os convença e os ajudem a serem fiéis a ti, a devolverem aquilo que te pertence, ou seja, o dízimo e as ofertas. E conforme as tuas promessas, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles e não deixar nada lhes faltar. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. 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 Então, meus amigos, Amém. uma das grandes motivações que nós devemos ter de sermos fiéis a Deus na devolução dos dízimos e ofertas também é saber que esse dinheiro vai ser usado na pregação do Evangelho. Então, você pode perguntar aí, mas qual igreja então eu devo devolver? Você deve devolver seu dízimo e oferta naquela igreja que você considera ser a igreja que tem a verdade, a igreja que prega o evangelho verdadeiro, porque
você tenha certeza que esse dinheiro vai ser usado para pregar esse evangelho verdadeiro, tá bom? Então, fica aí esse comentário final para vocês. Eu vou concluir aqui a transmissão no Facebook